Graça e paz, irmãos. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. O nosso coração palpita de alegria quando nós estamos na campanha de missões. Quando nós vemos e ouvimos as mensagens, os testemunhos dos nossos missionários no campo. E é impossível não se envergonhar. É impossível não se envergonhar. Eu fico realmente envergonhada a cada domingo e que tenho escutado essas mensagens, tenho ouvido e visto vídeos, testemunhos, e a gente fica envergonhado com a nossa vida. Nós estamos numa campanha de missões que tem como tema: faça a terra se alegrar. E eu estava ali orando e no meu coração veio essa palavra: como fazer a terra se alegrar se eu não tenho essa alegria? Ninguém pode dar o que não tem. É por isso, meus amados irmãos, que quando a pessoa aceita de verdade a Cristo como Senhor, ela sai pregando o Evangelho, ela é de uma forma desmedida, com um amor que não tem tamanho, ela não tem vergonha, ela é como se diz, muitas vezes perseguida pelas pessoas, pelos familiares, mas ela fala porque ela não pode esconder aquela luz e aquela alegria que está jorrando dentro dela. E eu fico pensando, quando a gente recita o nosso tema, faça a terra se alegrar, e assim eu tentei preparar durante esses meses ordens de cultos que falam sobre isso, sobre anunciar. Como é que eu posso fazer a terra se alegrar? Eu posso fazer a terra se alegrar anunciando, intercedendo, orando, proclamando a mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos sair da letargia, nós precisamos sair da dormência, precisamos sair do sono profundo, porque o Espírito Santo de Deus está nos dizendo hoje, agora: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, não é uma questão de timidez, não é uma questão de pobreza, não é uma questão de temperamento, de forma nenhuma. Nós não anunciamos e não proclamamos quando nós não temos experiências vivas com Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, falando em Apocalipse, ele disse assim: tenho porém contra ti que esquecestes o primeiro amor. Em nossos dias nós vemos igrejas organizadíssimas, igrejas belíssimas, lindíssimas, esplendorosas. Nós vemos corais fantásticos, nós vemos apresentações musicais, nós vemos teatro, nós vemos tanta coisa bonita, mas não vemos muitas vezes uma igreja viva, que transpira o amor de Jesus, não somente dentro das quatro paredes, mas por onde passa. Não vemos pessoas que realmente estão transpirando o amor de Jesus, que quando passa perto da outra, deixa molhado no outro o amor do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso aos irmãos que, principalmente de domingo para cá, depois de ouvir o pastor Mário, não tem uma vez que eu vá comer que eu não lembre daquele povo ali no Guiné-Bissau. E eu digo, como a gente precisa de tão pouco para viver, e a gente tem tanto em abundância. Como é que eu posso comer 3 refeições e às vezes até lanchar, ceiar? 6 refeições até que mandam, porque tem o café, o nutricionista manda fazer um lanche, depois almoço, um lanche, jantar, ainda tem a ceiazinha, que é um lanchinho antes de dormir. Eita povo que come! E eu fico lembrando da época que as coisas eram difíceis, como de um sapateiro, que era tão difícil a situação, mas Deus encheu o coração dele de amor pelas almas perdidas, e ele disse: não vamos comer manteiga essa semana na nossa casa, para poder dar oferta a missões durante o mês todo.
O irmão Rosivaldo disse que só temos até o ano 2020. A campanha é verdade, mas você pode também ser um doador, você pode ser um missionário, um pai, aquele que participa do programa de adoção missionária. Nós vemos aquela irmã que não tinha nem um salário mínimo, como no testemunho hoje. E ela desde 1985, ela sustenta um casal de missionários ali na Bolívia. Irmãos, olha, nem é pobreza, nem é temperamento, nem é nada, porque nós não temos desculpa, porque quem quer, faz. Eu domingo me senti muito envergonhada quando eu vi, por exemplo, o pastor Mário dizendo que a igreja dele, de um povo que come uma vez por dia, e não é uma alimentação farta, é um arroz apenas, com uma farinha, só isso, uma vez no dia. E é um povo que tem um trabalho missionário, já abriram em Portugal. Imagina um povo tão pobre fazer missões num país rico e desenvolvido. Um povo tão pobre já fez missões na Espanha e estão fazendo, estão com alvo de fazer em Cabo Verde. E contando ainda mais que eles estão fazendo missões ao redor, nas cidades pequenas, levando o evangelho, não num campo fácil, para falar do amor de Deus para os muçulmanos. Irmãos, como não envergonhar-se? Como não clamar e pedir a Deus: Senhor, desperta-me? Porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus, quem está cheio, transborda. Agora, se a gente tem tão pouco, sabe o que é que acontece na terra que está muito seca? Quando cai só um pinguinho d'água, ela racha. E é isso que está acontecendo com a igreja. Ela tem tão pouco que não é suficiente nem para si. E os irmãos avaliem se eu estou mentindo. Parem e pensem nessa hora. Irmã Luzeni está sendo exagerada. Diga: Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, fala comigo. Sonda-me. Sonda-me, mostra-me, Senhor, se isso não está acontecendo comigo. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, começando no versículo 18, porque normalmente nós lemos mais o versículo 19 e o versículo 20. Irmãos, quando a Bíblia diz que quando o corpo, uma parte do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. Mas quando uma parte está doente, todo o corpo sente a dor e se entristece. Eu jamais vou poder me alegrar enquanto a minha igreja não despertar para a obra do Senhor Jesus Cristo e queira fazer a terra se alegrar. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração muito egoísta. A gente não está nem aí para ninguém. Eu estou mais preocupado com a internet, com minhas redes sociais, do que com a pessoa que está do meu lado, morrendo sem ouvir falar de Jesus. Essa é a realidade. É dura, é difícil de ouvir, mas é a realidade. Nós estamos mais preocupados com o amigo virtual do que com o próximo real. Porque se eu estou tão ligado no virtual, eu não consigo ver o real, o próximo que está tão próximo de mim e que está passando por tanta dificuldade. Quantas vezes a gente, às vezes, quando sabe de alguma coisa, a gente diz: eu não sabia que fulano estava passando por isso. Quantas vezes nós fazemos uma dinâmica de grupo e às vezes temos a oportunidade de compartilhar um com o outro, e a surpresa de todos é: eu não sabia que fulano passava por isso. Como, irmãos? Como podemos nos alegrar deixando que a nossa terra, que é nossa terra, povo que é nosso povo, está gemendo, indo a passos largos para o inferno, quando nós sabemos que temos irmãos nossos, missionários, que deram a sua vida, que estão passando necessidade, estão sendo perseguidos, e nós não podemos nem segurar a corda que os sustenta naquele campo missionário. Como, irmãos? Como?
Quando Jesus Cristo diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele compartilha essa autoridade com a sua igreja. Ele compartilha essa autoridade com o seu povo. Ele compartilha essa autoridade com todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Pois Ele disse: e descerei sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Não saiam até que do alto sejais revestidos do poder. Irmãos, nós já temos o Espírito Santo de Deus. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, irmãos, tem toda a autoridade. Ai, meus amados irmãos, se nós realmente deixássemos Cristo viver em nós, nós ouviríamos a voz do Espírito Santo. Nós nos vestiríamos melhor, nós gastaríamos melhor nosso tempo, nós gastaríamos melhor o nosso dinheiro, porque quem ganha almas é sábio. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para os irmãos como eu estou olhando agora. Eu vejo irmãos muito compenetrados, cheirosos, arrumados, bonitinhos, na casa de Deus. Que coisa mais linda! Mas Deus vê o nosso interior. Ele vê nossa segunda, nossa terça, nossa quarta, quinta, sexta. Ele não vê só o domingo nosso não, irmãos. Ele vê o nosso sentar, nosso levantar, nosso andar, o nosso pensar. E olha, como é que nós não vamos ter desculpa diante de Deus quando a gente chegar lá no céu e dizer: ó Senhor, é porque estávamos vivendo uma época de tanta crise no Brasil. Ó Senhor, tu conhecia a cidade de Caruaru, um povo que vive do comércio. Senhor, o comércio estava triste, ninguém comprava nada. Senhor, nunca passei uma crise. Só acredita, Senhor, que eu passei o ano, comprei poucos sapatos, poucas roupas, porque a crise estava grande. Aí o Senhor bota um irmão e irmãozinhos do lado assim da igreja de Guiné-Bissau, do nosso lado ali na eternidade. Aí a gente de repente vê o vídeo da vida deles passando, a gente pensando em dizer isso para Deus. Aí a gente fica emudecido diante do que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Porque, irmãos, até quando a gente não tem e quer dar, Deus nos dá para a gente poder contribuir. Viram o que disse aquela irmãzinha ali de Duque de Caxias, Rio de Janeiro? Ela não ganhava nenhum salário, mas ela propôs no coração dar um salário mínimo, para ficar dando mesmo ali de oferta. E ela começou, lógico, né? Senhor, faz com que alguém perca um salário mínimo para eu poder dar de oferta. Não. Ela fez a sua parte, saiu vendendo bala, fruta, biscoito e disse: irmãos, eu consegui. O Senhor continua dizendo que a oferta maior é a da viúva. Não é a viúva literal, não. Nós temos no nosso meio, glória a Deus, no meio do povo de Deus ainda as viúvas. Aqueles que não têm, entregam tudo que têm. Quanto nós gastamos com o nosso corpo, quanto nós gastamos com a nossa comida, e muitas vezes se joga até fora porque venceu dentro do armário. E quando chega para dar uma oferta missionária, é uma oferta vergonhosa. Não diante de mim, que talvez o professor ache que foi fantástica a oferta, mas Deus está vendo e foi vergonhosa diante de Deus, porque a gente dá do que sobeja e não uma oferta de sacrifício. O Senhor disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Irmãos, como nós podemos dormir calmo? A gente às vezes diz assim: eu não entendo como um político ladrão daquele consegue dormir.
roubando do povo. E nós, irmãos, como é que conseguimos dormir sabendo que as pessoas estão indo a passos largos para o inferno e que o Senhor nos deu a missão de ir por todo mundo? Como é que nós podemos dormir sabendo que tem missionários que estão clamando a Deus, pedindo que o Senhor mande o alimento do outro dia, quando nós estamos jogando comida fora? Quando nós temos um guarda-roupa que está abarrotado de roupas, e às vezes se diz: eu não tenho nem roupa. Como, meus amados irmãos, como no coração não queimar quando a gente vê que a Guiné-Bissau, em todo o país, Guiné-Bissau, que o pastor Mário estava aqui, só tem em todo o país 5 dentistas. Aristóteles, 5 dentistas em todo o país. Leiam a capa do boletim. Só, amados irmãos, aqui na nossa cidade de Caruaru, eu acho que tem, eu não sei quantos dentistas por metro quadrado. Um país inteiro, só 5 dentistas. E uma doutora missionária, coração na obra, vai ali para Guiné-Bissau. E ela sozinha tenta fazer um trabalho. E está ali há tanto tempo que todos os aparelhos quebraram. Não tem como, não tem dinheiro para fazer manutenção. E eles estão pedindo a Deus que a igreja se desperte, para que ela possa fazer aquele povo novamente se alegrar, fazendo algo tão simples, cuidando da boca desse povo. E eu estava orando, pedindo a Deus, eu digo: Senhor, eu vou falar domingo pela manhã e eu queria que o Senhor me dissesse assim o que eu deveria falar. E Deus me deu uma forma bem inusitada, muito diferente, que eu vou fazer hoje, irmãos. Eu trouxe vários testemunhos que eu queria compartilhar. Eu não errei quando coloquei na ordem de culto, faça a terra se alegrar intercedendo, e tem a mensagem. É porque hoje vai ser mensagem e oração. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ele possa nos incomodar. Porque não podemos dizer faça a terra se alegrar, se você ainda não tiver essa alegria. Eu me entristeço quando eu penso que a gente tem que quase que adular o povo para vir para a escola bíblica dominical. Parece até que o professor está querendo ganhar alguma coisa. Ele ora, manda mensagem no WhatsApp, e muita gente não se desperta, não está se alegrando. Porque quando a gente tem o Senhor dentro do nosso coração, a gente se alegra em vir à casa de Deus. Não precisa ninguém pedir, não. Só em saber que eu vou, eu me alegro. Mas a gente precisa adular, a gente precisa clamar, a gente precisa fazer peça. Maria José? Próximo mês é o mês de abril. A gente colocou um monte de programações todo domingo para ver se o povo se desperta, quando a gente não devia precisar fazer isso. Antes, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o culto da manhã, a escola bíblica dominical, era maior do que os cultos da noite, porque o povo tinha interesse de estudar a palavra de Deus. É um negócio tão difícil, meus irmãos, que eu sou corpo, junto com todos aqui, e eu me envergonho diante de Deus. Como fazer a terra se alegrar? Por exemplo, vencendo a pobreza espiritual. Nós estamos aqui achando que estamos em crise, e às vezes a gente até questiona o chamado de alguém que vai para a França, que vai para a Espanha, que vai para qualquer outra parte da Europa, mas ali há uma pobreza espiritual tão grande. E nós precisamos falar de Jesus e do seu amor. E o missionário Marcos Vinícius e sua esposa missionária Silvia Ramiro disse: estamos há 15 anos na Espanha como missionários de missões mundiais. Em todo esse tempo temos presenciado diferentes momentos na situação econômica e social do país.
Os dados estatísticos colocam a Espanha em terceiro lugar em desigualdade econômica e terceiro em pobreza infantil em relação aos demais países da União Europeia. No entanto, o que mais nos impacta é a condição de pobreza espiritual do povo espanhol. Isso se reflete tanto a nível pessoal como familiar e social. Cresce o índice de suicídios, depressão e transtornos psicológicos, adição às drogas, a violência de gênero, o tráfico de pessoas e o abuso sexual. A gente está tão preocupado com a nossa situação, eu não digo nem com a situação do nosso povo, porque nós não estamos preocupados, a gente não chora. Eu pergunto aqui, quem já derramou lágrimas, choro, clamou, como Jesus Cristo fez diante de Deus, pelo povo de Caruaru? Mas eu estou dizendo, irmãos, com a situação daqueles que sofrem. É alarmante o número de mulheres que morrem na mão dos seus companheiros. É a Europa. Ou ex-companheiros, os adolescentes que são entregues ao juizado de menores e acolhidos em alojamentos especiais porque os seus pais não sabem como criá-los. Além dos sinais de pobreza e declínio do indivíduo como pessoa. É como se fosse pouco, o governo ocupado em defender e aprovar leis que favorecem os movimentos de igualdade de gênero e direito à escolha sexual. Tal como vinha sendo feito no Brasil, estão preocupados em levar às escolas esse tipo de ensino, para que cada criança tenha a liberdade de decidir o que quer ser, se quer ser homem ou se quer ser mulher. Por outro lado, a falta de perspectiva e os altos índices de desemprego têm levado a juventude a desacreditar que existe um futuro para ela. Eu estou falando da Espanha. Os jovens se entregam aos vícios e à libertinagem, levando uma vida de ociosidade e despropósito. A realidade religiosa é muito triste. Apesar de se considerar de maioria católica, a sociedade no geral não tem uma prática nem religiosa e nem constante. Mesmo aqueles que se dizem católicos. A filosofia dos pais é de que a criança tem a liberdade de decidir sua confissão religiosa quando ela for maior de idade. Assim, no tempo mais indicado para que receba uma formação espiritual, ela estará entregue às ideologias reinantes na sociedade secularizada e indiferente e descrente, bem como a influência de diferentes credos religiosos que avançam nos seus métodos para ganhar adeptos. Enquanto entre aqueles que se dizem cristãos, dizem: eu não vou obrigar meu filho, eu não vou ensinar, deixa quando ele crescer. Nós vemos os outros grupos religiosos, pessoas que são de maioridade, podemos dizer assim, com uma maioridade nos outros países e que estão crescendo, estão ensinando, estão catequizando as crianças. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos que o Senhor manda, e muitas vezes estamos gastando tanto tempo na internet que não temos tempo de educar nossos filhos. Como evangélicos na Espanha, somos menos de 1% da população. Sim, uma terra sem missões. Mais da metade dos municípios da Espanha não tem nenhuma obra evangélica. Ainda que observamos um certo crescimento no número de evangélicos, a realidade é difícil, considerando que a maioria das igrejas é muito pequena. Muitas delas não têm um templo, e outra grande parte carece de um pastor que atenda formalmente. É comum encontrar 2, 3 igrejas sendo atendidas por um só pastor. Outras muitas, e quando está falando de igreja, a igreja com 5 membros, 10 membros. Igrejas pequenas e às vezes longe uma da outra. Precisamos investir mais no ensino ministerial, no ensino religioso e também trabalhar no despertar de vocações e visão missionária.
Os irmãos espanhóis precisam ser orientados e motivados a ocupar o seu lugar no reino de Deus, para fazer diferença entre um ambiente tão árido como é a nossa sociedade. As igrejas, na sua grande maioria, são bem pequenas, tendo carência de líderes nos diferentes ministérios, de trabalho com crianças, jovens e na área de louvor. Para avanço do evangelho na Espanha, precisamos investir mais na descoberta e formação de líderes e na plantação de novas igrejas. Atualmente este tem sido o projeto como missionários batistas brasileiros, e juntos podemos contribuir para que esta seja uma realidade nos próximos anos. Amém, irmãos? Casal de missionários de vocês, faça Belo se alegrar. Belo é na Colômbia, aqui vizinho nosso, e nós estamos tão alheios às necessidades que não imaginamos que até perseguição religiosa existe aqui no país vizinho nosso, que é a Colômbia. Pessoas estão sendo mortas porque decidem seguir a Jesus. Eram 13 pessoas, entre adultos e crianças, vivendo em um pequeno barraco de madeira na encosta do rio. Que o casal de missionários falando, fedia muito e a umidade era forte. Do lado de fora chovia intensamente, o barulho da água caindo sobre o teto de latão era ensurdecedor. Enquanto comíamos arepa, um tipo de pão feito com farinha de milho branco, o medo de que aquele lugar se inundasse e caísse sobre nossas cabeças tomou o nosso coração. Nós dois, o casal de missionários, nos entreolhamos diversas vezes, como se estivéssemos buscando suporte um no outro para seguir com aquela visita. Um número incontável de famílias vive nestas mesmas condições na cidade de Belo. Dos 10 municípios que compõem a Grande Medellín, na Colômbia, Belo é o mais pobre. A população é majoritariamente construída por operários que sobrevivem com baixos recursos financeiros. A atenção por parte da esfera pública não supre a demanda de quase 600 mil habitantes, quase que o dobro da população de Caruaru. Sofrem com descaso. A violência assola a cidade. Bandido e polícia trabalham lado a lado para extorquir os cidadãos e para promover a guerra pelo controle das drogas. A miséria se agravou há pouco mais de um ano com a chegada de milhares de venezuelanos ao município. Naquela noite chuvosa visitávamos uma família que havia acabado de chegar à Colômbia. A crise em seu país os obrigou a fugir e a buscar uma vida melhor em outro lugar. Como muitos outros, eles chegaram sem nada, venderam o que tinha lá para custear a viagem até ali, onde agora vivem uma realidade ainda mais difícil que a dos colombianos, muitas vezes trabalhando para comer apenas uma vez ao dia. Isso é aqui, irmãos, vizinhos nossos. Nossa Igreja Batista Casa da Paz, iniciada há 9 meses, por meio do programa de plantação de igrejas de missões mundiais, tem recebido muitas famílias venezuelanas. Enquanto cantam as canções, elas choram, entregando ao Senhor suas aflições. Ao escutar a palavra, são renovados para seguir lutando. E assim caminham de semana a semana, mantendo a esperança firme em Jesus. Como igreja, ainda que somos poucos, temos nos esforçado para ajudar. Para que Belo se alegre, é preciso dar o pão da vida e também o pão feito com farinha. Para que Belo se alegre, é preciso olhar com misericórdia e atuar com compaixão. Para que Belo se alegre, é preciso pregar a Cristo e abraçar como Cristo. Para que Belo se alegre, é preciso entender que o reino de Deus veio aos pobres, aos enfermos, aos carentes, aos que esperam dias melhores. Para que Belo se alegre, é preciso que você ore, que você oferte e que você sirva. Seja um agente de alegria para inundar os corações daquele povo de alegria. Irmãos, como nós podemos dormir diante de testemunhos como esses?
Eu mesmo já fui à Argentina, em Buenos Aires. Eu sei que muitos irmãos aqui já foram. Será que nós teríamos condições de fazer uma economia para fazer uma viagem dessa, para ajudar um missionário da Junta de Missões, dizer: missionário, eu vou aí passar 15 dias ajudando você a fazer esta obra? A gente não quer fazer esse tipo de turismo, né? Porque fede, porque cansa, mas que traz uma alegria aos corações, que, como diz a Bíblia, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus molhos. Eu ainda não vi um sair, seja aqui, seja lá, seja em qualquer lugar, levando a mensagem do Evangelho, que não vai tremendo, mas volta sorridente, com a sua vida totalmente mudada para a honra e glória do nome do Senhor. Faça o povo de Macá se alegrar. Essa etnia é localizada no norte da África Ocidental e ela conta com mais de 300 mil habitantes, dos quais 90% ainda não descobriram a alegria que podem encontrar em Jesus. Em um contexto majoritariamente muçulmano e também com intensas práticas de feitiçaria, Deus nos chama para algo especial que Ele já está realizando no meio deste povo. Vidas estão sendo transformadas e igrejas sendo plantadas, porém há mais um clamor: a Bíblia na língua desse povo. Irmãos, há poucos dias atrás, foi um país na África que tinha missionários da Sociedade Bíblica do Brasil, espanhóis, que estavam traduzindo 25 idiomas falados ali na África. E foi queimada aquela agência toda. Missionários foram feridos e outros fugiram. Até a semana passada não se sabia onde eles estavam. E disse que o sofrimento maior é saber que foi tudo queimado, o trabalho de tanto tempo que eles estavam fazendo para poder traduzir a Bíblia na língua do povo. Cremos firmemente que a palavra de Deus é quem pode fazer a igreja crescer forte e pronta para as extremas dificuldades apresentadas neste contexto. E por isso estamos engajados em levar a Bíblia para os povos. Você também está sendo desafiado a fazer parte desta obra tão importante. A língua Marcá é uma língua ágrafa e recentemente vencemos a barreira imposta para que tenha hoje sua proposta ortográfica, além de termos já traduzidos e prontos a serem publicados o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Eles estão assim glorificando a Deus porque 2 evangelhos foram traduzidos. Nós temos dezenas de Bíblias dentro de casa. E esse povo aqui está lutando para ter uma Bíblia na sua língua, na língua do seu povo. O que é que você pode fazer? Esse trabalho requer muitos recursos para as diferentes viagens constantes para pesquisa linguística, elaboração e publicação de documentos, locomoção e mobilização das diferentes comunidades. Necessitamos também iniciar em breve um projeto de alfabetização na língua Marcá, com o sonho de que junto a ele poder oferecer cursos diversos profissionalizantes que ajudarão o desenvolvimento desta comunidade que está entre as mais pobres do mundo. Ore, contribua, faça sua parte. Procure mais informações com a central de atendimento e os missionários mobilizadores de missões mundiais sobre como participar deste projeto que cremos vir do coração de Deus. Missionário Pedro Lourenço. Meus amados irmãos, nem desculpa de como não sabia a gente não vai ter, porque é só você entrar na internet, colocar campanha de missões mundiais ou colocar missões mundiais e você vai ver até como doar agora. É só entrar, ele doa agora, ele vai dizer como. Você pode entrar em contato com a central de atendimento e dizer: eu quero, digamos, ajudar fazendo uma viagem, passar 10 dias da minha vida ali. E eles vão lhe ajudar, meus amados irmãos.
Faça a terra se alegrar. Porque em Zacarias capítulo 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Os profetas que anunciaram o nascimento de Jesus, eles proclamaram a chegada do Messias, e eles disseram que a chegada do Messias traria alegria à terra. Muitos evangélicos se orgulham de que está crescendo muito o número de evangélicos no Brasil, mas é de evangélicos, viu, irmãos? Não é de cristãos modificados pelo sangue remidor do Senhor Jesus Cristo, porque se realmente nós tivéssemos essa experiência, o Brasil seria outro. Nós poderíamos ser um celeiro de missionários para o mundo e poderíamos dar ofertas fantásticas para a obra de missões. Estamos vivendo a vida de Cristo em nós, a ponto de transbordarmos essa alegria ao mundo? Pergunte: eu estou vivendo? Eu não vou nem pedir para você olhar no olho aí do irmão e perguntar para ele se ele está vivendo essa alegria, a ponto de querer mostrar para o mundo, através do envio de missionários, através de implantação de igrejas, através do Salvador que nasceu e morreu por seus pecados. Irmão, se eu não tenho alegria de participar de um culto de oração na minha igreja, se eu não tenho alegria de vir para a escola bíblica dominical, se eu não tenho alegria de participar de um pequeno grupo, porque, irmão, também é atividade demais. Eu acho que basta domingo de manhã e de noite, e outros dizem, basta um horário do domingo. Não é assim? Então, até que ponto meu coração está se alegrando? E como, sendo real e verdadeiro, eu vou poder recitar esse tema: faça a terra se alegrar. Não vou dar nem oração, nem intercessão, nem vou anunciar por aqui e nem vou dar uma oferta, porque meu coração não está alegre. Um coração triste, azedo, amargo, ele não é um coração que transborda. Estamos trabalhando, temos 12 missionários locais ali, e eles estão trabalhando com a Convenção Batista para implantar esse DNA missionário. Irmãos, nós estamos vendo necessidades. Eu poderia compartilhar com os irmãos, vários aqui, de pessoas que dão a sua oferta, como a da viúva pobre. Eu poderia compartilhar com os amados irmãos missionários que estão passando por lutas e dificuldades, mas que estão alegres porque estão fazendo a obra. E queria compartilhar essa alegria com você. E eu queria convocar você, em nome de Jesus, a entrar na campanha de missões mundiais, ainda mais, de uma forma mais intensa, mais real, mais verdadeira. Eu queria convocar você, em nome de Jesus, a pedir ao Espírito Santo de Deus que quebrante seu coração. Eu não vou dizer, não esqueça, porque quando a gente diz não esqueça, psicologicamente a pessoa esquece. Você não pode dizer nunca não na frente, mas eu vou dizer para os irmãos: lembrem de missões mundiais. Lembrem dos nossos missionários, lembrem da sua oferta, lembrem de orar, lembrem-se de ser missionários aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Que possamos fazer a terra se alegrar. Mas se você não tem alegria, que você possa pedir ao Espírito Santo de Deus que venha, encha seu coração de alegria, porque você vai ver que em suas mãos há condições para você fazer muito mais. Jesus Cristo poderia ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes sem perguntar nada para ninguém, mas ele disse: dá-lhe vós de comer. E ele disse: o que tendes? Ele usou o que tinha na mão do povo. Deus vai usar o que tem em suas mãos. Ele vai usar os seus dons. Ele vai usar os seus talentos. Aquela viúva, o Senhor não fez multiplicar do nada. Ele diz assim: o que que você tem? Elias diz para ela. Ela diz: apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ele diz: vai e faça. Primeiro ele diz: para mim. E depois faça para você e seu filho. E nunca faltou.
Deus jamais deixará faltar para você. Se o seu coração estiver na obra de missões mundiais, nacionais, estaduais, regionais, Ele não fará faltar, porque o nosso Deus, Ele é fiel à sua palavra. E o que Ele promete, Ele cumpre. Então eu queria terminar dizendo: faça, em nome de Jesus, a terra se alegrar. Dê uma oferta sacrificial, dê uma oferta de amor. E depois a gente vai receber novos testemunhos. Quem sabe testemunhos melhores, ainda maiores, daquilo que foi feito com a nossa pequena oferta, mas que se transformou em grande. Não entregue sua oferta para a sala. Entregue sua oferta para Deus, porque Deus vai fazê-la multiplicar, e a obra vai se multiplicar também, e a terra se alegrará para a honra e glória do nome do Senhor. Que Ele nos abençoe. Feche os seus olhos, irmãos, vamos orar. Pai, nesse momento, nós nos sentimos como Daniel, quando olha para o seu povo e diz: Senhor, em nós há somente o coragem e vergonha. Sabemos que não temos feito nada. Como diz aquele cântico: tanta coisa para se fazer e eu aqui sem nada fazer. Não deixa o inimigo nos enganar, colocando em nosso coração que a gente está fazendo muito, porque sabemos que Ele é o pai da mentira. E Jesus Cristo disse que quando a gente fizer tudo, a gente ainda vai ser servo inútil, porque a gente só está fazendo aquilo que é nossa obrigação. Que jamais esqueçamos que tudo que temos foi colocado em tuas mãos, nossas mãos, por tuas mãos, para fazer alguma coisa. E que um dia o Senhor vai pedir conta de tudo. O Senhor vai pedir conta do nosso tempo. O Senhor vai pedir conta dos nossos talentos. O Senhor vai pedir conta de como nós gastamos as finanças que Tu colocaste em nossas mãos. E o Senhor não deixa passar nada, porque o Senhor vê tudo. Por isso, Senhor, desperta-nos em nome de Jesus. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Perdoa. Tem misericórdia de nós. Desperta-nos, Pai. Balança-nos, Pai. Faz o que for preciso fazer. Mas desperta Teu povo. Porque enquanto pelo menos o Senhor balança, é porque o Senhor ainda está tendo a esperança que vamos despertar. Mas quando o Senhor se cala, o Teu Espírito se entristece, é porque o Senhor já deixou de lado. E eu te peço, não desiste de nós, Senhor. A Tua palavra diz que em Ti está o querer e o efetuar. Então eu te peço, Senhor, ajuda-nos tanto a nos arrependermos, como também a fazer e a mudar de atitude. É o que eu te peço, humildemente, em nome de Jesus. Amém.